Oi, gente! Vamos falar um pouquinho de oratória? Eu sou a Bruna Adri, eu sou locutora e também especialista em oratória, e eu tenho certeza que esse vídeo vai, mudar a sua oratória em 2026. Vem comigo! Nesse vídeo, eu vou te dar 5 dicas práticas para você colocar em prática, né? Nesse ano de 2026, você vai ver a sua oratória mudar. Bom, o primeiro de tudo é não treine a sua fala, treine o seu estado emocional. Pode ser um pouquinho. Ai, não vou treinar o que eu vou falar? Sim, você vai treinar o que você vai falar. Porém, é muito importante que, antes de tudo, você faça o seu trabalho de treinar o seu estado emocional. Porque quando você domina tudo que você vai falar, mas não treina o seu estado emocional, na hora que você for falar, vai te dar branco, vai te dar. Vai gaguejar, vai dar vontade de ir no banheiro. E isso não é o problema. O problema é quando você trava e não consegue continuar falando. Dar todos esses sintomas, ótimo, beleza. É um estado que o seu corpo tá mostrando que, poxa, estou numa situação de desafio, né, de risco pra mim, saindo do meu habitual, da minha zona de conforto, e ele mostra com reações físicas no nosso corpo. Mas o negócio não é você sentir isso, é você não conseguir avançar e isso começar a travar. Porque se você não treina o seu estado emocional para que você tenha segurança na hora de falar, tudo que você aprendeu, a fala que você ficou treinando horas e horas na frente do espelho, simplesmente vai desaparecer também. Então, não vai adiantar muita coisa. Sim, é legal e é importante treinar o que você vai falar. Mas quando você tá com sentido de confiança, quando você tá com esse sentimento de paz, de confiança, porque a sua fala vai nascer do seu sistema nervoso, não da sua língua. Então, você precisa controlar aqui para que tudo flua, né? E para você conseguir controlar isso, você vai usar muita respiração. A respiração aqui vai ser a sua amiga. Então, quando você for falar, antes um pouquinho, quando você for falar, se apresentar para um grupo, fazer um vídeo, se tá começando a dar muita aceleração no coração, você tá dando muito, tá cardíaco, você não consegue controlar nada do seu corpo, as reações que estão surgindo, comece a fazer as respirações. Respiração, vai ter um vídeo aqui só sobre respirações para você fazer antes de qualquer apresentação. Mas respira 4, segura 4 e solta 4 vezes, contando 4 segundos. Isso a gente chama respiração ao quadrado. É uma das mais básicas, mas funciona muito quando você tá nesse sistema super acelerado, com o sistema nervoso muito afetado na hora que você for falar. A minha segunda dica para você na verdade, é um exercício. Treine silêncio todos os dias. Por quê? Na oratória, a fala é muito prezada, mas o silêncio, ele é muito mais prezado. Na hora certa, as pausas estratégicas, como e quando você vai pausar. Quando a gente está falando, o nosso cérebro, ele começa a prestar atenção em falas, né, em pessoas que falam e vão quebrando ritmos. Todo mundo tem um ritmo na hora de falar. Seja mais rápido, mais lento, né, com cadência, com velocidade ou mais, entendeu? Tudo isso desperta sensações no cérebro. Quando você é aquela pessoa que não sabe utilizar pausas corretas, você acaba não deixando uma boa impressão, você não deixa aquele impacto na hora de colocar a tua oratória. Seja tanto numa oratória para palco, tanto no seu dia a dia, no seu conversar. Geralmente, quem não consegue controlar o silêncio é porque está buscando algum tipo de validação. E esse tipo de validação não é validação, eu quero elogios, eu quero aplausos, não. É um tipo de validação que a pessoa que fala demais e fala muito rápido, é como se ela sentisse que ela precisa falar tudo, que ela não pode deixar nenhum tipo de espaço na conversa para que a outra pessoa não se sinta entediada com ela, para que a outra pessoa não tenha um pré-julgamento sobre ela. Então, ela é uma maneira de controlar qualquer tipo de narrativa que a outra pessoa vai pensar sobre ela. Então, quando você se sente desconfortável em dar certos tipos de pausa estratégicas ou pausar 2, 3 segundos antes de responder, de bate-pronto, quando alguém faz uma pergunta, se você sente esse incômodo, às vezes você tá vindo de um lugar, inconscientemente, é uma raiz muito profunda, que você quer ter algum tipo de validação.
né? E isso muitas vezes vem lá, assim, da infância ou da adolescência, de algum lugar profundo onde você não se sentiu ouvido, aonde você falou alguma coisa, as pessoas falavam que você falava demais ou que o que você falava era desnecessário. E isso criou uma armadura em você de que, nossa, eu preciso sustentar esse vínculo. É a hora de falar, é agora. Então eu vou falar tudo como se fosse um trator, porque se eu não falar, aquela pessoa vai me achar chata, essa pessoa vai me achar entediante, essa pessoa vai. Eu não vou conseguir criar vínculo. E é muito pelo contrário. Quem fala demais, muitas vezes não é ouvido. Já viu aquela pessoa que fala demais? É chato ouvir ela falar. Porque ela fala sem pausa. Entende? E ela fala assim, pausa. Quando você não dá pausas corretas, cai a sua autoridade. As pausas corretas aumentam a sua autoridade na sua oratória, na sua conversa, deixa você mais magnético e cria uma atmosfera que, nossa, essa pessoa tem confiança. Porque, imagina, só pausa quem tem confiança no que tá falando, domina a situação. Quando você fala muito e fala desnecessariamente e mostra que tá muito ansioso, fala sem pausar, as pessoas falam, meu Deus, respira, transparece a ansiedade. Pode parecer que não, você pode achar que não, mas minha amiga, meu amigo, transparece a ansiedade. E, como eu disse, cai a autoridade. Então, quando você pausa, quando você respira, quando você treina isso no seu dia a dia, porque, veja bem, quando você vai falar com uma pessoa e você já tá fazendo as suas pausas, você tá, né, conseguindo dominar isso, é porque você teve que fazer um trabalho antes, né? Você sabe que você tem esse problema, você identifica que tem isso. Você não vai começar a treinar só na hora que tá falando com alguém, porque às vezes a chance de dar errado só na hora é muito. Mas você vai começar a se treinar silêncios, né? Pode treinar isso na frente do espelho, mas comece a ficar mais no silêncio dentro de você, que você vai se sentir confortável em ficar entre você sozinho, com a sua companhia, e vai sentir que não precisa. Você vai começando a enxergar as pontas das raízes desse problema emocional inconsciente, porque muitas vezes não tá na nossa consciência, não tá na luz, tão claro assim pra você. Você vai ter que fazer uma análise de consciência, se você tem isso, pra entender. Por que eu quero a todo custo falar desenfreadamente? Será que eu não tô querendo que a outra pessoa me valide? Que eu crie conexão à força? Entende? Isso é um trabalho interno. Eu já tive isso, gente. Então, assim, o que eu tô falando pra vocês, tudo que eu tô falando pra vocês, eu já testei na minha vida. Eu faço isso na minha oratória. Trabalho com rádio mais de 7 anos. 7, 8 anos. E, assim, são coisas que se você aplica, faz total diferença na sua comunicação e como as pessoas te percebem. Bom, esse assunto, eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Ele é bem profundo, ele é bem denso. Então, não apenas em um vídeos assim só de dicas que eu tô dando, né, fazendo como se fosse uma roleta para melhorar a sua oratória, ele precisa ser bem aprofundado e a gente precisa entrar mais nisso. E então vou deixar para um próximo vídeo, mas eu vou fazer ele. Mas essa segunda dica é: treine o silêncio todos os dias. Comece a treinar o seu silêncio nas suas falas antes de responder. Pare e pense 2 segundos. Não vai de bate-pronto, porque até quando você fala de bate-pronto, às vezes você acaba falando besteira. A gente acaba falando besteira, né? A gente não para, pensa, opa, respira. Aí as palavras começam a se organizar e você começa a fluir. Minha terceira dica para melhorar a sua oratória em 2026 é: pare de tentar ser confiante e seja clara, né? Ou claro, quando você for se expressar nas suas ideias. Porque, olha, muitas vezes a gente quer performar demais na hora que tá falando. Então, conforme a gente vai performando, a gente vai ficando muito prolixa. Prolixo quer dizer que você vai dando voltas naquilo e nunca chega a lugar nenhum. Então, você nunca consegue expressar o que tá na tua mente. A oratória é mais você fazer o outro entender o que você tá querendo falar do que falar palavras bonitas. Falar palavras bonitas, na verdade, não é a pessoa tem uma boa oratória. Tá, pode ser uma boa maquiagem, mas o que realmente considera que uma pessoa tem uma ótima oratória é a clareza.
que ela se faz entender. Então, por exemplo, como que você consegue treinar isso? Ai, Bruna, eu sinto que eu já tenho... Olha, eu já conversei muito com pessoas que... Às vezes, nossa, meu problema da oratória é que na hora que eu vou falar, some tudo as palavras. Eu não consigo falar, ou fico tudo embaralhado, parece que na minha cabeça tá tudo perfeito, mas eu não consigo expressar em palavras. E como você vai fazer isso? Você vai começar, um grande exercício para isso é começar a escrever, né, todos os dias sobre um tema, né, ou sobre os seus pensamentos diários, sabe? Ah, meu dia foi... Durante o dia ou à noite, você pega um caderninho e fala, meu dia... minha terça-feira foi tanana, tanana, tanana. Você começa a escrever, começa a organizar os seus pensamentos, porque quando a sua cabeça está organizada, é mais fácil de sair as palavras organizadas também. Quando a cabeça tá uma bagunça, por mais que, nossa, mas na minha cabeça parece tudo legal, mas eu não consigo colocar em palavras. É isso. A escrita é um grande exercício, uma grande atividade para você conseguir organizar, porque você vai estar visualizando. E quando você escreve, não fica só no campo das ideias, fica no campo tangível, né? Material. Então você vai ver na linha, você vai conseguir enxergar. Gente, pode parecer simples esse exercício, mas é muito feito com frequência. E sendo feito, realizado, meu Deus, como você começa a ser claro e objetivo, né? A clareza é um dos pontos chaves da eloquência. Eloquência é falar com desenvoltura, né? Quando você sai do ponto A e vai para o ponto B, você sabe para onde você quer chegar. Então, isso faz total diferença na sua comunicação. Você também dá um vídeo só para ele, eu vou fazer vídeos assim no canal, mas vamos para nossa minha quarta dica para você melhorar a sua oratória em 2026. Minha quarta dica é usar o seu corpo como uma âncora, né? Então, quando o corpo tá relaxado, tudo flui. Você manda uma mensagem pro teu cérebro de que aquele ambiente não tem perigo real, entendeu? Então, seu sistema nervoso vai começando a acalmar e tudo vai fluindo. Os brancos vão sumindo e tudo mais. Agora, quando você tá travado, parece que tudo trava. Você manda uma mensagem pro seu sistema nervoso de que aquilo é perigoso. Aquela atividade que você tá fazendo é perigosa. Então, grandes sacadas assim é quando você for falar, né, você se sinta como uma âncora mesmo. Controla a respiração tenta, né, respirar pelo diafragma. Ombros sempre eretos, né, apoiados, isso vai te ajudar a mandar mensagem pro teu cérebro de que você tá confiante naquele momento. Pés, sente sua presença corporal, sabe, em tempo real, sente os seus pés tocando no chão, porque muitas vezes a nossa cabeça tá no automático, a gente tá tão nervoso, a gente tá tão ali no mundo da lua que a gente não sente o nosso corpo com presença. E quando nós temos esse aterramento, tudo flui. Manda uma mensagem pro teu cérebro de que aquele local é seguro e que você pode relaxar e você pode fluir. Vamos para nossa quinta e não última, porque se você ficou até aqui, você vai ganhar uma dica bônus bem legal. A quinta dica é falar com uma pessoa imaginária, não para um público. Eu vou contar um exemplo bem legal. Quando eu comecei no rádio, era bem engraçado, porque olha como que isso é muito real. Quando eu tava no rádio, eu imaginava que muitas pessoas estavam me ouvindo. Por exemplo, tipo 5 mil, porque a rádio pega em muitos... É um alcance muito grande que a rádio tem, né? Então, assim, de uma vez pode estar te ouvindo 10, 20, 30 mil pessoas. Porque pega numa grande região, não só na cidade, mas nas cidades vizinhas também. Então, se você começa... Nas zonas rurais, então se você começa a pensar tantas de pessoa que tá ali sintonizado te ouvindo... pode começar a dar um frio na barriga. E me dava um frio na barriga, gente. Eu pensava, meu Deus, esse monte de pessoas me ouvindo. Aí se eu cometer um erro? Aí eu cometia erro mesmo. Aí eu gaguejava. Eu comia a palavra, tropeçava nas palavras. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso pensar que essas pessoas estão me ouvindo. Eu preciso mudar isso aí. Eu preciso imaginar que só tem uma pessoa. Porque quem me deu essa dica foi um grande radialista, né? Tem mais de 30 anos na rádio, e ele falou, Bruna, quando eu vou falar, eu imagino que é uma pessoa, que eu tô falando com um amigo, que o microfone é meu amigo. Eu imagino uma pessoa, uma persona ali. Eu não imagino que tem muitas pessoas. E quando você imagina que só tem uma pessoa te ouvindo, ou poucas pessoas te ouvindo, que você tá conversando com um amigo, aquele seu melhor amigo, ou sua mãe, seu pai, sua esposa, seu esposo, ou pessoa que você tem confiança, tudo flui, né? A gente fala melhor com essas pessoas. Agora, quando a gente pensa que tem muitas pessoas na nossa frente,
frente, trava, porque a gente começa a pensar, e o que aquelas pessoas que não me conhecem vão pensar? Vão rir de mim, estão esperando um erro meu, a nossa mente é maluca. E a gente começa a pensar, a viajar na maionese, né? E isso começa a travar. Então, uma ótima dica, isso me ajudou muito, gente. Depois que isso virou, demorou pra virar essa chave, tá? Mas depois que virou essa chave, nossa, eu falo o que falo ali na rádio. E pra mim sempre tem uma pessoa, agora não me dá frio na barriga, se eu imagino muitas pessoas me vendo, já passou, isso era bem no comecinho mesmo, quando eu comecei, mas eu imagino que é uma pessoa, sabe, uma amiga, um amigo que eu tô falando com eles, tudo flui. Agora a nossa dica bônus, minha dica bônus, é a leitura. Você quer melhorar a sua oratória, né? Em 2026, então invista na leitura. Na leitura de clássicos, na leitura de textos bem construídos, de livros, né, construídos, não só a leitura do TikTok, as redes sociais, né? Por quê? Porque conforme você vai lendo, você vai construindo repertório. Leia sobre vários assuntos. Quando alguém te perguntar sobre o medo, muitas vezes, de não conseguir conversar, de não conseguir falar, de ter uma boa oratória, é porque muitas vezes está faltando repertório. Qual foi o último livro que você leu? Você tá lendo bem? Né, eu sei que meus seguidores gostam de ler, né? Porque a gente tem que refletir o quanto eu estou lendo é o suficiente? Eu poderia ler mais? Eu poderia investir mais nisso? Ou se você não está lendo, é um ótimo começo para você começar a olhar para isso como um estudo realmente. Mas como? E depois você vai acabar descobrindo um prazer, porque você vai acabar descobrindo algo que você realmente gosta, né? A gente só descobre o que a gente gosta de ler lendo. Comece a investir nisso, porque aí você vai começando a ver estruturas de texto, e aí, conforme essa estrutura de texto, você vai começar, que você leu, que você começa a ler, né, várias leituras, começa a sair também no modo que você fala. Olha o triplex. A forma que você lê se transforma a forma que você fala. Então, quando a pessoa... Por isso que fala, nossa, essa pessoa... Pode pegar, as pessoas que falam muito bem mesmo, elas têm o costume de ler bem também. De ler bastante também, né? Ou quando vai ler, lê bem. Então começa a fazer isso como um exercício. Lê em voz alta, porque a leitura vai te treinar o seu ritmo, velocidade, cadência, as pausas em lugares corretos, por exemplo, quando tiver vírgula, então você vai pausar. Ponto final, a pausa um pouquinho maior. Entre várias outras pontuações, você vai começando a treinar isso. A forma que você lê é a forma que você fala. E então, se você quer melhorar, aquela dica maravilhosa, a sua oratória em 2026, leia mais. Leia clássicos, que são atemporais. E além de você começar a treinar a sua oratória, você de quebra tem muito repertório, porque quando você lê, você alimenta o seu imaginário, e isso é sensacional. Você vai estar boa para fazer improvisos, você vai estar bom para discutir sobre quase todos os temas, porque você vai conseguir puxando na tua cabeça, né? O seu imaginário vai começar a ligar isso com aquilo, com experiências passadas que você teve, que você viu no livro, que você viu na TV, que você viu para aquilo. Você vai começando a trabalhar o seu cérebro de uma maneira muito mais precisa e direcionada, e isso vai transparecer automaticamente, sem esforço, na sua oratória. Bom, gente, é isso. Essas foram as minhas 5 dicas para você melhorar a sua oratória nesse ano de 2026, mas pode ser em qualquer ano, não sei que ano você tá vendo esse vídeo, né? Em outro ano, essas dicas são atemporais. Porque são dores que quase todo ser humano tem, pelo menos todo ser humano que tá começando a desenvolver a oratória, e que são técnicas e pensamentos, né? São não só coisas rasas, é o que você tem que curar no antes para transparecer. Lembra, a oratória sempre é um resultado final do que você está abastecendo dentro de você. A fala é um canal pelo que sai dentro. Tem aquela frase, a boca fala que o coração tá cheio? É isso. Uma maneira mais figurada de dizer que conforme o que você alimenta dentro, o que você vê dentro, você transparece para fora. É isso. Fica aí, me segue. Se você chegou até aqui, já comenta qual dica você mais se identificou e o que você faz ou que você não faz ainda, mas você gostaria de colocar em prática, ou alguma dica de algum vídeo também que você gostaria, de algum tema que você gostaria que eu gravasse um vídeo. Vamos juntos, curte, compartilha e comenta. Beijo!